Oi, eu sou a Dani. Eu, mais o David, a Carol, a Ellen, a Rachel, a Sara, o Carlos, a gente faz parte do grupo. E a gente está aqui para entrevistar a professora Laila, que ela é professora de ciências aqui do Colégio Adventista do Paraná. E eu ia fazer algumas perguntas para ela. Prof, a primeira pergunta é assim: de que forma a disciplina de ciências contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico nos anos dos estudantes dos anos iniciais? É uma boa pergunta essa. A disciplina de ciências nada mais é do que você mostrar a vivência, o corpo humano, a natureza. Então, todas as dúvidas que acabam vindo, por que a luz acende dessa forma? Tem a ver com energia, como funciona? Então, a prática, ela é uma forma de você mostrar manualmente, você sentir, você está vendo acontecer, e tudo isso gera o quê? Além da curiosidade, gera respostas para essas crianças. Então, aquilo que era só um pensamento se transformou ali em realidade através dos experimentos. Então, a prática, a experimentação científica é o suprassumo do que é entender como funciona tanto o corpo, a parte mais da saúde humana, quanto a parte de geografia, matemática, física, química. Então, dá para você ampliar esse universo através das experimentações científicas. Que legal. A segunda pergunta é assim: como o ensino de ciências pode ajudar o aluno a questionar informações e desenvolver a autonomia intelectual no cotidiano? Muito bom. Com os pequenos não é tanto, mas com os maiores tem a parte de estudos, a gente fala que é letramento científico, né? Estudos de artigos científicos, porque os artigos científicos nada mais é do que experimentações científicas que ocorrem dentro de laboratórios de universidades. Então, por exemplo, o medicamento, eles querem saber quais são os efeitos adversos, eles vão fazer testes lá e vão analisar. No caso das crianças, o único momento que eu tenho que tem o início, que é a parte da explicação teórica, do que eles vão trabalhar. Geralmente tem a ver com o conteúdo, geralmente não. Tem a ver com o conteúdo que eles estão vendo com o professor regente em sala de aula. Aí o que eu faço? Por exemplo, eles estão vendo sobre, o quarto ano está vendo sobre nutrição das plantas. Eu posso explorar várias vertentes. Eu posso trazer para a nossa nutrição do corpo humano como que é a nossa nutrição. Faço um paralelo com a das plantas, certo? Que é através da fotossíntese, a clorofila, né? A gente faz uma brincadeira, né? Que a gente não faz fotossíntese porque a gente não é verde, né? Então a gente faz essas comparações para se tornar um assunto que é um pouco pesado, mais divertido, e criar na mente deles indagações. Tá, aí eles vão perguntar: prof, mas por que tem que ser verde? Porque a coloração verde, ela é uma coloração que ela tem uma absorvância, a gente chama isso de, ela retém mais luz. Então, a luz, qual que é o ponto principal da fotossíntese? A luz. Então, tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê. E isso é gerado pelo momento da experimentação. Ele está fazendo, está vendo e vai gerando essas dúvidas e no final tem um resultado. Aí, através do resultado, que eles vão ter ali, no caso, a resposta dessas dúvidas que eles vão tendo durante os experimentos. Que legal. A terceira pergunta é assim: de que maneira a falta de recursos, formação adequada ou metodologias diversificadas pode comprometer o desenvolvimento do pensamento crítico na disciplina de ciências? Tá, de que forma? Só repete. De que maneira a falta de recursos, formação adequada ou metodologias diversificadas? Tá. Aqui no colégio Adventista da FAP, nós temos o privilégio e a oportunidade de ter esse laboratório novo. Esse espaço, o outro antigo já tinha um espaço bom de trabalhar, mas esse espaço ampliou o universo dos estudantes. Então aqui vai de infantil 3 até faculdade. Por quê? Porque tem os microscópios, tem capela, tem instrumentos que a gente não tinha no outro. Então isso possibilita uma gama maior de experimentação científica, mais complexas, da mais simples à mais complexa. Então hoje nós temos a oportunidade de ter um recurso do colégio para o laboratório. Então a gente se divide entre os professores, a gente fala assim, tem alguns materiais que são fixos,
que são os instrumentos, né, de laboratório, microscópio, vidraria. Então, esse você compra uma vez, fica pro resto da vida. Tanto que essas vidrarias, elas têm mais de 30 anos. Então, olha como elas estão bem conservadas. Porque é um material muito bom, ele é para a vida toda, a não ser que quebre, né? Enfim. Então, tem escolas que, infelizmente, não tem uma pessoa específica para o laboratório, para fazer experimentação. Então, o que o professor tem que fazer? Ou, às vezes, ele faz em sala de aula algum experimento ali, traz alguma coisinha de casa e vai se virando, ou a escola fornece uma verba para ele poder estar fazendo. Então, isso limita um pouco a quantidade de experimento, e aqui no caso a gente tem toda semana, né? Então é um privilégio, né? Então ter essa oportunidade de ter um recurso próprio para isso, para comprar tanto o material que é fixo, que vai ficar pro resto da vida, quanto aquele que é transitório, né? Que é um vinagre, uns reagentes, né? De química, enfim. Então a gente tem esse privilégio aqui e acho que é muito importante, por isso que a gente aproveita bastante esse espaço. Bom, a penúltima pergunta é assim: por que é importante aprender ciências na escola? Porque eu falo assim, ó, que o ponto principal é as crianças. Porque não é na juventude, né, não é na fase inicial, né, que as crianças perguntam por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, esse é o momento certo, porque aí a gente começa a mostrar para elas, através dos experimentos, os porquês e as respostas desses porquês. Então, o infantil 3 anos, por exemplo, que eu estou começando a trabalhar esse ano, eles já estão vindo com algumas coisas do dia a dia deles, que eles vão aprendendo. Todos nós temos o nosso conhecimento prévio, que é aquilo que a gente aprende em casa ou no dia a dia. A ciência, ela vem para somar de uma forma mais científica, com um olhar mais tipo assim, poxa, isso aqui eu posso pegar e transformar nisso. Mudança de coloração, uma cor que junta com outra forma a outra. Isso eles sabem porque eles vão pintando, fazem pintura em casa. Mas o porquê que isso acontece? Por que muda de cor? É nesse momento, na escola, na ciência, que a gente aprende isso. Então, o conhecimento prévio que eles têm, eles acabam adquirindo o conhecimento prévio, vira um conhecimento científico na escola. Entendeu? Que a gente mostra um olhar mais aprofundado, né, dessa forma. Legal. A última pergunta é assim: como as aulas de ciências podem ajudar os alunos a pensar melhor sobre os problemas do dia a dia? Tá, como as aulas de ciências... Então, toda aula de ciências, elas vão trazer... Ela tem um início, um meio e fim. Elas vão trazer uma indagação, uma pergunta. Aí você vai criar alguma teoria sobre aquilo, o que você acha que aconteceu. Aí você vai fazer o experimento, porque daí o experimento ele vai te possibilitar ter a resposta e ter a conclusão, o fechamento. Então, a disciplina de ciências, toda aula que eu dou, seja de parte humana ou parte natureza, por exemplo, hoje a gente está aprendendo compostagem para o 2º ano, foi a última aula agora que eu dei de manhã. Então, por que fazer compostagem? Ela é importante para o dia a dia? Com certeza, porque material orgânico, se a gente joga em aterro sanitário, vai juntar o quê? Animais, vai juntar doenças. Então, se eu tenho uma composteira, se todo mundo fizesse uma composteira em casa, eles iam ter adubo natural, fertilizante, né? Enfim, então, tudo que a gente faz aqui é pensando no dia a dia deles, é trazendo para o dia a dia. O sistema urinário, que o 5º ano está vendo. Prof, minha tia teve pedra no rim, por que isso acontece? Então, o que a gente vê aqui é o que eles relacionam com o dia a dia deles. Então, é um fechamento. Eles se ligam. O que você vê aqui na escola se interliga com o que você lidar com o dia a dia, né? Porque a ciência é o dia a dia, né? Sim. Tudo é ciência aqui, né? Muito obrigada por ter respondido essas perguntas. De nada, gente. Foi isso. Tchau, tchau. Eu não gravo.